Vejamos como realizar a análise sísmica dinâmica no CIP 3D. Para isso, no menu Obra, na parte superior da interface, selecione a opção Dados Gerais. Em seguida, na secção Ações, ative a caixa de verificação com sismo dinâmico. Isto leva-nos à janela de configuração da norma para o cálculo da ação sísmica. Em primeiro lugar, marcamos o país ou a região na coluna da esquerda. Em seguida, são apresentadas as normas associadas a cada um deles na parte superior direita. Podemos também escolher o método geral, que nos permite definir um espectro sísmico personalizado. Neste exemplo, escolhemos União Europeia e Eurocódigo 8. Ao selecionar a norma pretendida, podemos configurar os parâmetros relacionados utilizando as restantes opções do painel. Em seguida, ativamos as caixas de seleção correspondentes para indicar que queremos realizar o cálculo de ação sísmica segundo X e ação sísmica segundo Y. Nos parâmetros de cálculo, escrevemos a fração de sobrecarga de utilização e a fração de sobrecarga de neve utilizadas para avaliar a massa do edifício durante a ação sísmica. De seguida, descrevemos o sistema estrutural da obra. A sua geometria em altura pode ser regular ou irregular. Para introduzir o fator de comportamento em X e Y, podemos basear-nos nas informações fornecidas no botão de ajuda. Aqui, o programa apresenta os valores recomendados para este fator em função de se tratar de uma estrutura de betão, metálica ou mista, da tipologia estrutural e da sua ductilidade, quer seja média ou elevada. Em dados da localização, indicamos o tipo de espectro, que depende da magnitude das ondas superficiais dos sismos registados numa determinada zona. Mais uma vez, clicamos no botão de ajuda para consultar a informação. Abaixo, escrevemos a aceleração de pico expressa como fração da aceleração gravitacional, g. Seguidamente, definimos o tipo de solo e a importância da obra, assinalando as opções correspondentes. O programa oferece alguns textos informativos ao selecionar cada uma das opções que nos ajudam a definir o caso em que se encontra a obra. Agora, podemos clicar no botão na parte inferior para consultar o espectro de cálculo gerado automaticamente com as opções marcadas. Na análise dinâmica modal espectral, devemos incluir todos os modos que contribuem significativamente para a resposta dinâmica da estrutura. Para este efeito, na secção seguinte, indicamos o número de modos de vibração que intervêm na análise. Se a opção segunda norma for definida, o programa calcula o número de modos para cumprir as especificações da norma sísmica selecionada. Se for automático até atingir uma percentagem exigida de massa deslocada, devemos escrever essa percentagem, que normalmente será elevada para garantir que a análise é significativa. Se o número de modos for especificado pelo utilizador, escrevemos diretamente o número de modos com base nas nossas próprias considerações. O número de modos influencia o tempo de cálculo e não deve ser aumentado de forma descontrolada, mas deve ser suficiente para garantir que é atingida uma percentagem adequada de massa deslocada que pode ser consultada nas listagens. Quanto aos efeitos da componente sísmica vertical, estes podem ser não considerados, na maioria dos casos, mas se o desejarmos podemos tê-los em conta e especificar o coeficiente de modificação, que aumenta ou diminui o fator das cargas permanentes nas combinações sísmicas de ações. Clicamos no botão de ajuda para obter mais informações sobre a consideração dos efeitos da componente sísmica vertical e o valor do coeficiente de modificação. Por defeito, o programa efetua o cálculo sem efeitos de segunda ordem. Se desejarmos, clicamos no botão na parte inferior para abrir uma janela de configuração e ativamos a caixa que aparece para considerar efeitos de segunda ordem. O programa utilizará o método pΔ para a estimativa desses efeitos. Escrevemos também o valor para multiplicar os deslocamentos, que no caso de estruturas de pilares metálicos pode ser igual a 1. A partir daqui, podemos também consultar os fatores de amplificação das ações horizontais correspondentes ao último cálculo da estrutura.
Uma vez terminada a configuração da norma sísmica, clicamos em Aceitar para voltar à janela Dados Gerais. Na secção Ações, podemos agora definir critérios de armadura por ductilidade no processo de dimensionamento de pilares e vigas de betão, escolhendo ductilidade baixa, média ou alta na lista. Uma descrição pormenorizada destes critérios pode ser encontrada clicando no botão de ajuda à direita. Ao clicar em Aceitar, voltamos à interface geral do programa. Se tivermos concluído a definição do modelo, clicamos em Calcular. O programa efetuou o cálculo sísmico através de uma análise modal espectral completa, que resolve cada modo como uma hipótese e efetua a expansão modal e combinação modal para a obtenção de esforços. Uma vez calculado o modelo, abrimos o menu Cálculo e consultamos a listagem específica com as informações relativas ao sísmico dinâmico fornecida pelo programa. Esta listagem apresenta em primeiro lugar os dados gerais de sismo, e inclui depois a definição do espectro de dimensionamento de aceleração, do espectro de dimensionamento segundo X e o espectro de dimensionamento segundo Y, indicando para cada um deles o valor do coeficiente de amplificação em função do período. Abaixo, vemos uma tabela com os coeficientes de participação e a percentagem de massa deslocada por cada direção da análise para cada modo de vibração. A percentagem total de massa deslocada deve ser um valor elevado e significativo, superior à percentagem mínima exigida de massa deslocada. Por fim, podemos ver uma representação dos períodos modais nos espectros de dimensionamento.